Bem-vindos ao podcast Eu Decido da Faz a Tua Mudança. O meu convidado de hoje é alguém que admiro, aliás, é meu mentor, alguém que é valorizado, criticado, enfim, como ele próprio diz, aceita que dói menos. Jorge Coutinho. Bom dia, Jorge. Olá, minha querida. Bem-vindo. Obrigado. E obrigada por Obrigado. estás aqui, é um gosto para mim. O gosto também é meu. Obrigado. Falar de liderança, não de liderança propriamente dita, mas sim como é que diferentes perspectivas de vida, experiências, e quem tem a experiência do terreno, muitas vezes hoje fala-se de liderança sem experiência dela, o que é para ti a verdadeira liderança? Eu gosto de simplificar. A liderança é assumires a responsabilidade pela tua vida, seja ela a nível profissional, seja ela a nível pessoal, seja ela a nível do teu relacionamento. É tu assumires a responsabilidade. É saíres da circunstância, daquilo que é o entorno, da equipa em que tu estás, da empresa em que tu estás, da família em que tu estás, o país em que tu estás, as condições, todas as condicionantes, porque sabemos que o ambiente influencia, mas tu assumires a responsabilidade por fazer algo com tudo isso, com a dificuldade externa, com a intervenção externa, com aquilo que é exterior, com aquilo que tu não controlas, mas tu assumires a responsabilidade por, ok, eu não controlo aquilo que acontece, eu não posso mudar o ambiente em que eu estou por determinada circunstância, mas eu posso sim ter uma atitude de aceitação no sentido da resignação, ou eu posso ter uma atitude de ok, eu aceito que estou num ambiente que tem condicionantes e perante esse ambiente o que é que eu preciso de fazer diferente? Ou, acima de tudo, quem é que eu preciso ser diferente? Porque liderança, mais do que fazer, é ser líder. Ser líder. Tu és uma figura, no bom sentido da palavra, bastante controversa no mercado. Mas, como acabei de dizer, é inegável, quer se queira, quer não, o posicionamento, a história e o legado que estás a construir e estás a deixar. Neste momento, existe alguma coisa que te incomoda ou já chegaste àquele momento em que comunicas a tua verdade e o resto é irrelevante? É assim, eu todos os dias tenho coisas que me incomodam. O dia que eu não tiver algo que me incomoda é porque eu me resignei, voltando aqui um pouco atrás. Mas é assim, eu tenho uma forma de estar que é lógico que quando vives a tua verdade, e nós hoje vivemos numa sociedade até fruto da facilidade com que é comunicar, a facilidade com que é estar atrás de um ecrã, tu hoje em dia tens uma série de pessoas que há 10, 15, 20 anos atrás não tinham opinião ou não tinham forma de expressar a sua opinião. Hoje qualquer pessoa é especialista em algo. Tu hoje é caricato e eu tenho estado a ler um pouco sobre isto e é algo que eu quero aprofundar mais até e quero trazer isto para dentro do nosso Club Heroes e em outros temas, que é, tu hoje cada vez mais tens pessoas ignorantes que são especialistas. Exatamente. E tens especialistas que acreditam ou que de alguma forma se julgam ignorantes e eu explico. Sócrates tinha aquela frase, eu só sei que nada sei. E eu acredito que hoje tu, quando estás nesta área, ou seja, em outra área, e cada vez estudas mais, cada vez queres ser melhor, cada vez te percebes mais que aquilo que sabes não é nada comparado com aquilo que te falta saber. Por outro lado, tens aquelas pessoas ignorantes, e aqui não é numa forma ofensiva, é no sentido de pessoas que têm pouco conhecimento, mas que hoje é fácil, não é? Tu hoje pegas num GPT, pegas num Cloud, pegas naquilo que for, num Gemini, vais ali, fazes umas questões ou segues uma rede e tens informação. E então essas pessoas, pela informação que têm sem experiência nenhuma, auto-intitulam-se especialistas, então criticam por tudo e por nada. Voltando agora aqui ao centro da tua questão, há de facto coisas que me incomodam, pessoas que se resignam, pessoas que aceitam a mediocridade na sua vida, que vivem baseadas em desculpas, em mimimis. E acima de tudo, aquilo que mais me incomoda é a falta de consciência que existe hoje de que tu vives provavelmente na era mais abundante da humanidade. Sem dúvida nenhuma que também é a era onde existem mais
desafios, mais conflitos externos, mais situações a nível macroeconómicas e por aí vai, mas vives na era da humanidade em que nunca houve tanta facilidade de acesso a recursos, nunca houve tanta facilidade de acesso a desenvolvermos capacidades, habilidades, nunca houve tanta facilidade de nos tornarmos excelentes em qualquer área da nossa vida. Ao mesmo tempo também. E ao mesmo tempo tanto ruído, tanta coisa que nos distrai. Então isso talvez seja aquilo que verdadeiramente me incomoda, é a falta de consciência de que nós hoje podemos de facto aceder a recursos, a informação, transformar essa informação em conhecimento, transformar esse conhecimento em sabedoria, que para os nossos pais e para os nossos avós era absolutamente impensável. Por outro lado, e como tu mencionaste muito bem, temos muito mais ruído do que os nossos pais tinham, temos muito mais ruído ainda do que os nossos avós tinham. Então talvez isso seja aquilo que me incomoda. Agora, críticas, quando me criticam, isso não me incomoda. Eu não me... Já estou naquela fase da minha vida que não me movo nem por aplausos, mas também não são as críticas que me vão mandar abaixo. Agora, estou atento, claro, quando alguém diz algo, eu gosto sempre de me pôr em causa e perceber o que é que aquela pessoa, para dizer aquilo, o que é que ela viu, não é? Mas não deixo de ser quem sou por uma crítica, nem faço por ser quem não sou por um reconhecimento. Eu faço por viver a minha verdade, sendo que tenho a consciência que, e isso aconteceu recentemente, até numa situação familiar, onde eu durante muito tempo acreditei X, mas também sempre disse, eu hoje acredito nisto. Mas há de haver um dia, ou pode haver um dia, em que talvez eu acredite em algo completamente oposto. Portanto, vivo a minha verdade, sabendo que essa verdade pode mudar. Porquê? Por situações, porque eu passo a olhar de uma forma diferente, porque adquiro conhecimento diferente, porque tenho uma perspectiva de vida diferente, ou porque algo externo me faz olhar para algo interno e eu ponho em causa aquilo que eu acreditava até agora. Exatamente. Mas existe uma verdade. Muitas vezes o que eu acompanho nas empresas é que os líderes não têm essa verdade. Têm uma verdade hoje, têm outra verdade amanhã e jogam um bocadinho com isso porque não têm a clareza suficiente para assumirem uma verdadeira liderança. Diz-me, uma marca tão associada a uma personalidade, que é a tua, onde acaba o método e começa o ego? Isto, como normalmente acontece nas lideranças, não é? Quando acaba o método e quando acaba o ego, e quando começa o ego. Olha, é uma excelente questão. A exposição, o reconhecimento, a autoridade, o posicionamento, tudo isso são coisas que te podem inflar o ego. Eu faço por manter os pés assentos no chão, até que porque eu tenho um viés que de alguma forma, e eu peço à equipa e peço a quem está mais próximo, nomeadamente aquelas duas pessoas que estão mais próximos de mim, que é a Karina e que é a Mónica, eu peço-lhes sempre para elas estarem muito atentas e se me virem de alguma forma a levitar, para me puxarem para baixo. Mas acredito que vai ser difícil. Todos nós temos ego, eu tenho um ego, tu tens ego, e é aquela pessoa que diz que não, eu já não tenho ego, é quando o ego está lá. Quando o ego é maior ainda. Não é? Mas termos a consciência do ego, termos a consciência que o ego vai aparecer, termos a consciência que ainda que por muito, e vou ser redundante aqui, consciente disso, vai haver um momento ou outro em que o teu ego vai falar mais alto. Agora, tudo isso serve como aprendizagem. Agora, eu tive talvez aqui uma ou duas, ou mais, dois momentos na minha vida, 2 ou 3 momentos, em que me fizeram mostrar quem é que eu era ou quem é que eu não era. E também, o meu avô foi um grande exemplo, o meu avô materno, que é alguém que me marcou muito pela sua forma de estar, pela sua forma de ser, alguém muito, muito humilde e que me ensinou o valor de princípios, virtudes e dos nossos valores. Portanto, eu tenho isso muito, muito presente. E talvez há outra coisa aqui que não me deixe eu embelezar-me pelo meu ego, que é, e até tocando um pouco naquilo que eu dizia atrás, eu sou sempre aquela pessoa que tudo aquilo que eu faço é normal. Eu nunca olho para algo que eu faço como, eu sou muito bom nisto, eu sou maior nisto. Não, tudo aquilo que eu faço
para mim é tipo, não, isto é normal e posso sempre fazer melhor. Portanto, há sempre um próximo. o ego nesse sentido de me deslumbrar, acho que não irá acontecer. Mas agora, de forma objetiva, o ego surge quando tu perdes a consciência de quem tu és, quando tu ficas apenas e só autocentrado em ti. Exatamente. Isso acontece muito, infelizmente, na liderança. Tu já perdeste muito. Negócios, estabilidade. Já sentiste o terreno, como eu costumo dizer. E perdeste, acima de tudo, uma filha. Uhum. O que é que a dor te ensinou que nenhum curso no mundo te poderia ensinar? A prática. Um curso ensina-te teoria. Quando vives a dor na vida, ensina-te na prática. Tal prática que muitos líderes também não têm da sua própria vida. Não é? Certo. Agora, o que é que a dor me ensinou mais? A dor ensinou-me que há momentos em que tu vais precisar de ir a partes tuas que tu ainda não conhecias. A dor leva-nos, porque tens vários níveis de dor, não é? Ou tens vários tipos de dor. Tens a dor emocional, tens a dor física, tens a dor mental e tens a dor espiritual. A dor espiritual é aquela que te vai forjar mais. Porque quando sofres uma perda, seja de uma pessoa, seja de um negócio, seja da tua estabilidade, é lógico que se calhar dor física, a não sei que tenhas uma situação de saúde, mas aqui vais ter dor emocional, vais ter dor mental, mas tu precisas de transcender essa dor, tu precisas de ir àquilo que é a gênese, que é a nossa essência, que é o nosso espírito. E aí é onde tu, de alguma forma, essa dor te vai levar a encontrar, porque a nível mental tu não consegues encontrar muitas vezes uma razão, nem consegues encontrar um propósito. É verdade. A nível emocional, as emoções podem-te, ainda que tu conheças muito as tuas emoções e conheças os sinais e aquilo que elas te pedem de ti, também provavelmente não vais encontrar ali um propósito maior a nível emocional. Então tens que ir a nível espiritual, tens que utilizar essa dor para ir a uma parte tua e encontrar um plano / propósito maior para aquilo que está a acontecer. Tens que olhar, porque talvez a parte mental, talvez a parte emocional te coloquem muito no teu eu. E se nós usamos a dor apenas no nosso eu, essa dor leva-nos ao sofrimento e do sofrimento leva-nos vitimização, a coitadismo, a depressão, a tudo isso. Então a dor espiritual ela leva-te a olhares para numa escala maior. Tu fazendo parte de algo e que aquilo que estás a viver é um degrau, é uma etapa para algo maior que tu ainda não tens, algo maior para algo que tu ainda não fazes e algo maior acima de tudo para aquilo que tu não és. Então a dor a mim ensinou-me que aquilo que nós acreditamos que é o nosso limite não é, aquilo que nós acreditamos que não conseguimos lidar não é verdade, aquilo que nós acreditamos que não somos capazes não é verdade, porque isso é aquilo que a dor mental nos faz. A dor mental ela cria-nos limites, cria-nos bloqueios, enquanto que a dor espiritual faz-nos abrir, faz-nos ir para lá desse bloqueio. Achas que hoje existe uma geração que quer resultados extraordinários, mas não está disponível a pagar o preço? Totalmente. Eu cruzei-me com uma frase durante a pandemia que eu uso muito para mim próprio, que eu uso muito em mentoria, em coaching, em formação, em palestras, que é tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos bons criam pessoas fracas e pessoas fracas criam tempos difíceis. E sem dúvida nenhuma que os nossos avós, os nossos pais viveram tempos difíceis. A realidade era outra, as condições eram outras. E hoje as gerações vivem tempos fáceis, ainda que, lá está, têm outras dificuldades,
as redes sociais, Sociais. o que isso tudo faz em termos de pertencimento, em termos da forma como eles se veem, da autoperceção que têm deles, da ideia que têm que ser algo que não são, porque estão em permanente comparação com algo. Nós não tínhamos isso de forma tão assoberbada como eles têm hoje. Mas hoje está tudo muito fácil, está tudo muito acessível. Então, e também há aqui uma falha grande do sistema educacional, quer a nível do sistema em si, como também a cultura que alguns pais têm. Que de alguma forma é como se existem pais que eu passei por isto, até eu não quero que o meu filho passe por isto. Exatamente. Então facilitam. No erro da facilitação. E eu tive um pai, felizmente, que foi alguém que sempre fez perceber o preço que as coisas tinham, o valor que as coisas tinham, o preço e o valor que as coisas tinham. Nós éramos de uma família média, ou seja, classe média, mas o meu pai não permitia que isso fosse razão para eu não ter a noção do custo e do valor que determinadas coisas tinham. Meu pai também. Às vezes até por excesso. Acredito que ele em algumas coisas até pecou por excesso. Mas hoje temos o outro pecar por excesso de facilidade, não haver uma condicionante, não haver uma consequência. E depois, lá está, nós hoje vivemos numa cultura jovem em que existe um sentido de merecimento assoberbado, em que muitas vezes eu apenas e só por existir eu já mereci isto e já mereço aquilo porque o outro tem, porque o outro faz, porque o outro... Então esse excesso de facilidade, esse excesso de merecimento vai ter um custo lá à frente, porque a vida depois irá trazer esse... um preço bem maior, muitas esse vezes. Custo, esse preço. E também sim. o faz a tua mudança next gen, para as gerações e tudo aquilo que falta a nível educacional, porque mais do que saber ter, é saber ser. E os jovens precisam disso mais do que nunca. E tentam encontrar no TikTok da vida. Sim, fazem comparações. Em fugas, sim. Né? E acaba tudo por ser um escape para enfrentarem a realidade. Existe alguma coisa que ainda consegue meter medo ao Jorge Coutinho? Todas as coisas metem medo. Todas as coisas metem medo. Existem pessoas que talvez olham para mim e pensam que o Jorge não tem medo. Eu tenho medo em tudo aquilo que faço. Eu sou a pessoa que mais duvido de mim, eu sou a pessoa que mais acho que não sou capaz, eu sou a pessoa que tem o maior síndrome com ele próprio de impostor. Só que eu não permito que isso faça parar. Me faça parar. O medo dá-nos 3 possibilidades. O medo permite-nos entrar em ação, o medo permite-nos bloquear e o medo permite-nos fugir. O medo é como aquele peso que está no ginásio, é o treino que tu precisas ter para desenvolver o músculo. Agora tu não podes, se não tens treino, tu não podes chegar a um ginásio, tu não tens treino de bíceps e não podes chegar a um ginásio e começar a fazer bíceps com 15 quilos ou com 20 quilos. Mas podes começar com 3 e podes ir aumentando. O medo é isso, ele permite-te encarar aquilo que tu tens medo, passo a passo, ou dando um passo de fé, ou agindo, ou decidindo. Coragem não é não ter medo. Coragem é a ação perante o medo. Portanto, nós temos sempre uma escolha. E o medo, mais uma vez, é aquilo que também te dá a consciência daquilo que tu precisas desenvolver mais e daquilo que tu já tens. O síndrome do impostor, eu acredito que a única pessoa que não tem é o impostor, não é? O síndrome do impostor é como um sinal de alerta que nós temos em nós, que às vezes é exacerbado pela demasiada exigência que nós temos connosco próprios, mas é um sinal de alerta, é como se houvesse uma parte tua que te dissesse, olha, tu podes fazer mais, olha, não estás a fazer tudo aquilo que podes fazer. Agora, quando temos um nível de exigência, por muito que tu faças, nunca é o suficiente. Então também é um sinal de alerta para tu equalizares, equilibrares, harmonizares
exigência com reconhecimento. Exatamente. Porque exigência alta com reconhecimento baixo vai ser desgastante. Porquê? Porque muito que fazes nunca é o suficiente. Reconhecimento alto com exigência baixa, provavelmente vais ficar sempre na mediocridade, porque acreditas que aquilo que fazes é suficiente. Então, equalizar, ou seja, ver, ok, manter o nível de exigência ou elevar o nível de exigência e trazer também um determinado nível de reconhecimento que te permita harmonizar aquilo que é a tua forma de estar e a tua forma de ser. Agora, não procures não ter medo, não procures não ter o síndrome do impostor. Procura é utilizar o medo e esse síndrome a teu favor. Exatamente. Tenho ouvido muitas vezes nas empresas as pessoas não querem trabalhar. Honestamente, não concordo e pergunto-te: concordas que as pessoas não querem trabalhar ou os líderes é que não estão a perceber que a liderança mudou, que os requisitos para gerir uma equipa mudaram e que os líderes portugueses continuam a não querer ver? O que é que achas que os líderes portugueses continuam a não querer ver? Olha, é tudo isso que tu disseste e mais um par de botas ainda, e não é só os líderes portugueses. Eu tenho realidades a nível do continente internacional, não é? americano, norte e sul, tenho realidades do continente africano, tenho realidades a nível da Europa e Ásia também. Não é só os nossos líderes. A verdade é que a liderança ou o mundo hoje evolui muito rapidamente. Então, aquilo que funcionava numa liderança há um ano atrás, hoje pode não funcionar. O estilo de liderança que eu tinha enquanto líder, hoje pode não funcionar. Então, acima de tudo, quando eu escuto um líder dizer que as pessoas não querem trabalhar, sem dúvida nenhuma que há pessoas que não querem. Há pessoas que não estão viradas para aí. Não é por aí. Agora, quando o líder tem pessoa, ele reclama e tem pessoas que não querem trabalhar, o problema é dele, porque ele ou está a manter aquelas pessoas, ou está a aceitar aquelas pessoas, ou tem uma cultura que a própria cultura permite ter aquelas pessoas. Então, a primeira coisa que o líder precisa de entender é: ok, o que é que eu, enquanto líder, preciso de mudar, preciso de ser, preciso de fazer diferente para que as pessoas que estejam comigo se comprometam mais. O que é que eu preciso de fazer para extrair mais das pessoas que eu tenho? E, acima de tudo, também ter a consciência que vai chegar a uma altura em que há duas coisas. Primeiro ele tem que ter uma, vamos lhe chamar, uma bitola, ou seja, ele não vai ter pessoas todas no mesmo nível. Ele tem que ter a consciência de qual é a franja que eu quero ter. Ou seja, o que é o ideal, o que é o mínimo tolerável. Não é? Isto é contextualizando. Por exemplo, tu a cada 4 anos tens os Jogos Olímpicos. Tens milhões de atletas pelo mundo, apenas alguns milhares estão nos Jogos Olímpicos. E desses apenas alguns milhares, apenas algumas centenas, ou alguns milhares, não sei quantas medalhas olímpicas é que há, mas vamos supor que serão centenas, apenas algumas centenas irão aceder ao ouro, à prata e ao bronze. Exatamente. Nem todos vão chegar lá, mas há um mínimo para aqueles que atingiram os Jogos Olímpicos. Então o líder tem que entender que ele tem que definir aquilo que são os seus mínimos olímpicos. E dentro desses mínimos olímpicos ele vai ter atletas de pódio e vai ter atletas que não vão ao pódio. Agora, o problema é que o líder muitas vezes permite que dentro da cultura, dentro da organização, existem pessoas que estão aqui. E ao permitir essas pessoas que estão aqui, ele está a nivelar também a própria cultura. Então, ao invés dele dizer hoje as pessoas não querem trabalhar, é o que é que eu preciso de fazer na minha cultura, o que é que eu preciso de fazer na minha liderança, que skills, que tipo de habilidades, capacidades é que eu preciso de desenvolver, de potenciar. Para conseguir também fazer isso. Para conseguir atrair, desenvolver, manter e também recompensar, remunerar essas pessoas. Aquelas que não estão alinhadas.
não as ter. Tu, para fixar os limites, também tens que saber quais são os limites Claro, que tu dás a ti próprio. claro, Esse é, claro, de facto, o grande claro. problema. E onde é que tu estás a ser o exemplo Porque disso dar também, não à é? equipa formação, e muitas vezes no final das formações dizem à equipa, quem deveria estar aqui era o nosso chefe. Portanto, entender que isto é Quando tudo dizem que era o nosso chefe, já tens aí a resposta. a resposta a tudo isto, verdade. Há líderes que querem equipas responsáveis, mas não querem ser confrontados com esta tal verdade que acabaste de referir. É liderança ou só autoridade bem vestida? Isso aí nem é autoridade De bem fato, investida. de Isso aí fato se e calhar gravata. é potência. Eu acredito que hoje cada vez há menos empresas com essa prepotência, com essa autoridade. Eu lembro-me, até eu tive isso próximo, não é? O meu pai tinha a sua Agora que empresa, faz muitas. criou a sua empresa e lá está, era aquele chefe, e eu aprendi e fui também durante algum tempo esse chefe que gritava, levantava a voz, dava murros em cima da sua mesa, chamava burro, pá, não é? Hoje em dia acredito que cada vez há menos empresas com essa cultura tóxica. Agora tens a cultura do efeito, que é os outros não entendem, os outros não fazem, os outros não escutam, e aí é falta de liderança, é falta também muitas vezes de conhecimento do líder, e é falta também de humildade do líder em reconhecer nele próprio que eu tenho que desenvolver novos skills, eu tenho que desenvolver algo que ainda não sou, porque se ao fim e ao cabo Olhar ao espelho. eu culpo a equipa e a equipa não faz, é porque tem que haver Alguma algo, coisa está mal, não é? exatamente. Tem que haver algo. Quem é mais perigoso para ti? Um líder inseguro ou um líder convencido de que sabe tudo? Eu posso, quero, faço e mando. Mais perigoso, eu diria que o líder que sabe tudo, porque o líder inseguro, o líder que sabe tudo está no ego, ou que pensa que sabe tudo está no ego e usa o ego como uma proteção. O líder inseguro, ele está preso no medo. Então, se ele tiver a humildade de assumir o seu medo, se ele tiver a consciência para entender que o medo não o define enquanto líder e que o que ele precisa talvez é de mais formação, talvez precise de coaching, talvez precise de mentoring, talvez precise de apoio, e se ele tiver essa humildade e essa vulnerabilidade para se trabalhar enquanto líder, isso vai mostrar o seu lado humano e isso vai cativar a Vai equipa. ajudar. E também vai mostrar dentro da equipa quem é que são as pessoas que ele quer ter ao seu lado e quem é que são as pessoas que não quer ter. Fala-se muito em desenvolvimento pessoal hoje em dia. Está a transformar vidas e, em alguns casos, está a vender esperança sem responsabilidade. Concordas? Concordo, porque o desenvolvimento pessoal, a formação, e mais uma vez contextualizando, às vezes há líderes, não, isto é preciso, eles precisam de mais formação disto, e vem, traz, contrata e vem aí. Ou seja, não é a formação que vai mudar. Eu recentemente ouvi alguém dentro de um projeto com alguma dimensão que eu estou, que me disse desde o início, ainda hoje continua, ele diz, eu não acredito em mentorias. E eu disse-lhe a ele, eu também não acredito. Não é? E ele disse, mas como é que tu não acreditas se tu és mentor, se tu tens mentorias a nível empresarial, a nível pessoal, como é que tu dizes? Não, porque eu não acredito em algumas mentorias. Em algumas mentorias. E não acredito naquilo em que algumas pessoas fazem com as mentorias. Agora, eu acredito em mentorias, algumas, e acredito naquilo que algumas pessoas, que algumas empresas, que alguns líderes, que algumas equipas fazem com mentorias. Porque tu podes ter um líder incrível, podes ter um mentor incrível, podes ter um processo de formação, de transformação cultural incrível dentro de uma empresa. Se dentro dessa empresa, dentro dessa equipa, se dentro do líder, da pessoa, não houver o compromisso com a mudança, não houver o compromisso porque nem tudo vai funcionar, mas se não houver o compromisso ok, o que é que eu preciso adaptar disto que eu aprendi para a realidade
que eu tenho para criar a transformação. Então, se não houver essa responsabilidade, Nada acontece. não vai funcionar. Não é uma formação, não é um mentor, não é um coach, não é um processo de coaching, um processo de mentoria que vai transformar uma organização. É aquilo que a organização, aquilo que as pessoas da organização vão fazer com esse processo. Colocar demasiadas pessoas a ensinar mudança sem ter passado... Desculpa? Há demasiadas pessoas a ensinar mudança. Certo. Sem ter passado por uma mudança real. Ou muitos, 20 e tal anos, que se chamam mentores. Certo. Tu sabes, para ser mentor, tu tens que ter, no mínimo, alguma experiência. Até porque isso é que distingue do coaching, não é? Achas que há demasiadas pessoas a viver para o show-off, em vez de ter tido uma mudança real? E falam de liderança como se estivessem a falar de uma especialidade garantida, se assim, posso dizer assim. Todos nós temos que começar por algum lado. Por algum lado, está bem, tudo bem. Começaste por algum lado, eu comecei por algum lado. Quando eu comecei, na realidade em que eu iniciei, já vai fazer quase 20 anos, portanto há 2 décadas atrás quase, era uma realidade bem diferente em termos de acesso à informação, em termos de acesso a conhecimento, em termos de acesso à exposição. As redes sociais, quando eu iniciei, acho que o Facebook estava a iniciar, eu lembro-me que o Instagram veio mais tarde, lives, os vídeos, esquece, não havia nada disso. ChatGPT, qual ChatGPT, qual IA, nada disso. Portanto, era muito livros, mesmo livros. Nós hoje, qualquer livro que sai lá fora, 6 meses depois está traduzido. Naquela altura não. A quantidade de informação que nós tínhamos traduzida para português era mínima. Então, lá está. Dava mais trabalho a tu obteres o conhecimento. Era mais difícil tu obteres o conhecimento. Hoje é muito fácil. Chegas a uma IA, desde que saibas fazer um prompt, desde que tenhas alguma inteligência, alguma destreza para criares um prompt, uma IA desenha-te o guião, desenha-te o manual, desenha-te a apresentação para qualquer tema que tu lhe ponhas lá. Se tiveres alguma habilidade de comunicação, chegas ali e desempenhas, ou seja, qual ator, qual Mas como fazes, ninguém personagem. Te pode imitar. A tua Agora, sem dúvida nenhuma que sim, sem dúvida nenhuma que a experiência hoje, qualquer pessoa que tenha experiência e que usa uma IA vai aumentar o valor da experiência que tem. Agora, tu quando não tens experiência e usas ferramentas para te trazer informação ou conhecimento, quando fores para a prática vai haver alguma limitação. Então, hoje, e há muito aquela regra do não é o que sabe mais que vai ter mais resultado, é aquele que aparece mais, é aquele que aparece melhor. Então hoje é fácil aparecer melhor, hoje é fácil tu apareceres mais, versus aquilo que é a tua experiência. Mas quando vais para a realidade, não há, é assim, a única coisa que, e isto para quem de alguma forma, isso incomoda-me, sem dúvida nenhuma, mas eu deixei de olhar para isso e passei apenas e só a entender isso como algo para eu fazer diferente, para eu ser melhor. Não ser como eles. É isso. Exatamente. Porquê? Porque há algo que vai balizar sempre a diferença, que é os teus resultados, não é? Claro. Aquilo que tu vais entregar, aquilo que tu vais fazer com uma equipa, com uma empresa, com uma organização, o resultado é o que te vai, no fim das contas, dizer se tu és mentor ou não. Se tu tens valor enquanto... A tua disciplina também. Portanto, o Jorge de hoje pediria desculpas ao Jorge de há 20 anos? Não, nunca. Ou agradecia-lhe por tudo aquilo que... Não, nunca. Não. Eu vivo muito bem com o meu passado. Errei muito. Todos erramos. Hoje não faço coisas que fiz no meu passado, mas já não vivo naquela coisa, se eu hoje pudesse voltar atrás, não teria feito aquilo. Tudo aquilo que eu fiz trouxe-me até aqui. Agora, eu não repito hoje erros que cometi no meu passado, ou seja, mas isso chama-se maturidade, isso chama-se sabedoria. Crescimento também. Isso chama-se arrependimento. Às vezes as pessoas confundem arrependimento com remorso.
Arrependimento é tu viveste algo, olha, eu estou arrependido daquilo que fiz, significa que tu decidiste já não fazer igual. Então é lógico que eu estou arrependido de muitas coisas que fiz porque hoje já não as faço igual. Mas não pediria desculpa, não mudaria nada, faria tudo exatamente igual, porque tudo aquilo que eu fiz trouxe-me aquilo que eu hoje sou. Sem dúvida. Se hoje te tirassem tudo, marca, dinheiro, equipa, redes, estatuto, o que reconstruirias Tudo. em primeiro lugar? O que é que eu reconstruiria em primeiro lugar? Olha, até pegando na minha última resposta, seria muito mais rápido, não seria mais fácil, iria ser difícil, um outro difícil, mas seria muito mais rápido construir tudo. No sentido que haveria erros que eu já não iria cometer. Portanto, iria olhar para esse recomeço de, ok, o que é que eu já fazia bem, o que é que eu já não vou fazer de novo e o que é que eu preciso de melhorar e fazer diferente. Mas aquilo que nunca, ou seja, se eu perder as minhas redes, se eu perder a minha estabilidade financeira, se eu perder a minha equipa, eu não perco a minha essência. Sem dúvida. Portanto, iria outra vez reconstruir tudo com o conhecimento que tenho, com a sabedoria que tenho, com os recursos que tenho de acesso a pessoas. Com a bagagem. Iria ser tudo muito mais rápido. Portanto, é algo que eu vivo bem, é algo que não me assusta. Às vezes as pessoas, as redes, e se eu perco, se eu perder, abro uma nova rede. Tem que se abrir de novo, e não é? construo de novo. Aceita que dói menos, não é? Claro. Qual foi a decisão mais impopular na tua carreira, mas que, se fosse hoje, repetias exatamente da mesma forma? Na minha carreira foi sair da empresa de família. Em 2007, quando enverdei por esta área. Portanto, fui criticado pela família, afastei-me do meu pai, do meu irmão, teve consequências para a empresa, danosas. Portanto, essa foi a mais impopular, mas mais uma vez foi aquela que me trouxe até aqui. E até pegando naquilo que eu disse atrás, se fosse hoje, e tive esta conversa com o meu irmão há pouco tempo, disse ele, se fosse hoje, teria feito tudo diferente. Tudo diferente. A forma como eu saí, a forma abrupta como eu saí, hoje teria feito tudo diferente. Porquê? Porque tenho mais capacidade de gestão emocional, tenho mais capacidade de recursos a nível mentais, outra maturidade. Agora, naquela altura, mais uma vez, voltando atrás, faria exatamente igual, porque foi aquilo que eu fiz, de errado e certo, que me trouxe até aqui. Mas essa foi a decisão mais impopular a nível profissional. Agora vais olhar ali para aquela câmara, o podcast chama-se Eu Decido. Portanto, que decisão é que darias a um líder que nos vai ouvir para não continuar a perder pessoas, energia e resultados? Se tivesses que lhe dar uma decisão para que ele tomasse, para que efetivamente tivesse melhores resultados junto às suas equipas, que conselho darias? Investir em pessoas, investir nele e nas pessoas, em termos de conhecimento, em termos de formação, em termos de mentoria, em termos de coaching. Escolher a formação, escolher a mentoria, escolher o coaching. Há por aí muita coisa que não interessa nem ao menino Jesus. Investir no capital humano, ou seja, pessoas, investir na cultura. E cultura não é uma... Hoje todas as empresas falam em cultura de felicidade, cultura disto. A cultura não é sermos todos amigos, a cultura não é sermos todos família, mas a cultura é entender que a nível profissional é onde as pessoas passam mais tempo da sua vida. Então ter um ambiente, ter recursos para essas pessoas que as façam sentir bem naquilo que elas fazem. Mais uma vez, não é uma cultura de sermos todos amigos, sermos todos fofinhos, é aquela cultura onde há honestidade, onde há feedback assertivo e direto quando precisa, mas acima de tudo um sítio seguro onde as pessoas saibam que podem errar, mas não é o errar à vontadinha, é o errar que eu tenho permissão para errar, mas esse erro traz-me responsabilidade, traz-me consequências, mas onde eu posso errar, onde
eu quero melhorar, onde eu me sinto bem, onde eu quero estar, onde eu quero dar o melhor de mim. Porque as empresas, mais do que os resultados, é lógico que uma empresa sem resultados não funciona, os resultados advêm das pessoas. Então, se eu tiver pessoas comprometidas, se eu tiver pessoas felizes, e felizes não é andar aos abracinhos, é felizes com os recursos que eu tenho, felizes com o local, com o ambiente, isso vai gerar mais resultados. Então decidir investir em pessoas, decidir investir em conhecimento, para que essas pessoas possam entregar o seu melhor. Se essas pessoas entregarem o seu melhor, a organização vai ser melhor, os resultados vão ser melhores. Portanto, decidir investir em pessoas. Começando pelo próprio. Se tivesses que me fazer uma pergunta, qual seria? Se tivesse que te fazer uma pergunta, havia tantas, Podes fazer. a ti, Ou faz a tua mudança? ao faz a tua mudança, sentido profissional ou pessoal? Quiseres. De que forma é que a mudança pode ser contínua e sustentável? Quando o propósito efetivamente é definido, quando o teu porquê de estás a fazer o que estás a fazer é real, não aparece por obra do Espírito Santo, quando o fazes com disciplina e consistência todos os dias. Se não consegues passar pelo vale do desespero, que é onde normalmente desistimos, eu acredito que é pela consistência, pela disciplina e por saberes muito bem qual o propósito, a pessoa que queres ser e aquilo que queres deixar aos outros. Concordo. Bate aqui mais 5. Obrigada, Jorge. Obrigado a ti, querida. Foi um gosto Obrigado estar aqui contigo. pela conversa. Obrigado. Foi mais um podcast Eu Decido do Faz a Tua Mudança, com um convidado que é impossível não ver nem ouvir. Conto convosco no próximo podcast e façam a vossa mudança. Aqui mais 5.